Baú IPP. O tema do nosso baú de hoje é Deus tem um projeto para a sua vida. Retirado lá de 2016 com o nosso pastor Arival no culto matinal de 3 de maio. Baseado na passagem de Mateus 5, 14 e 15, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Bom, você tem sido luz no mundo? Tem refletido a luz de Cristo nas trevas? Vai pensando aí, hein? E agora nós vamos para a pregação, para nos alimentarmos da palavra. Eu queria meditar com você e trazer um recado bem objetivo e prático. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Deus tem um projeto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Eu não sei se você já passou no espiritismo, se você pratica alguma religião de mistério, se você está envolvido com qualquer que seja religião. Você está à procura da verdade. Você está procurando encontrar a sua realização pessoal, existencial, espiritual nessa vida. Eu quero dizer que Deus quer fazer de você uma pessoa muito especial nessa manhã. O que diz aí? Primeira parte do versículo 14, 5,14. O que diz? Disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Para aí. Vós sois a luz do mundo. Você quer ser a luz do mundo? Quem já é, levanta a mão aqui. Se você não é, Deus quer que você seja a luz do mundo. Aí você diz, pastor, isso é muita pretensão. Eu não sou luz nem lá em casa, quanto mais no mundo. Tem muita gente que está procurando fama, procurando sucesso, procurando projeção. E é uma busca insana, uma busca insensata. Porque essa vida só tem sentido se eu for aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não posso impor para Deus o que eu quero ser. Eu tenho que aceitar de Deus aquilo que Ele quer que eu seja. E se você estava pensando pequeno, se você estava com medo de falar alguma coisa, Jesus, nessa manhã, está dizendo assim, eu quero que você seja o quê? A luz do mundo. Para aqueles que são crentes, ele diz aqui, vós sois. Não é fostes, serão, sois. É uma questão de essência, ser. Agora, eu queria convidar você a fazer uma reflexão sobre como é que eu posso me tornar, como é que Deus faz de mim um pecador ser a luz do mundo. Vamos raciocinar em cima disso. Veja que no versículo 15, 5,15, Jesus diz assim, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Primeira coisa para você ser luz do mundo, Deus precisa acender você. Tá ligado? Deus precisa o quê? Acender você. Se você pegar uma vela, ela para ser luz, primeiro ela precisa ser o quê? Acesa. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O verbo acender significa colocar fogo. Iniciar um processo energizante, transformador, que vai trazer luz para a sua vida. E eu quero que você entenda isso. Abra a sua Bíblia lá, no Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 6. Desculpa, João 8, versículo 14. João 8, versículo 14. Como é que Deus acende a gente? João capítulo 8, versículo 12, vamos ler juntos, se você está com a Bíblia aberta aí, o que Jesus diz? 8, 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Preste atenção. Somente o fogo pode acender outro fogo. Somente luz pode acender outra luz. E Deus, Ele é luz espiritual. E Ele só pode trazer a luz para nós, a vida que existe nele, se Ele produzir em mim e em você um processo transformador, que Ele se chama aqui de acender. Para você ter a luz da vida, você precisa ter Jesus. E eu diria para você que esse é um processo que nós chamamos, à luz da palavra de Deus, de regeneração. Ou seja, para Deus acender você, você precisa receber de Deus a luz dele. E você precisa passar por uma transformação interior. Você precisa crer em Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus vai infundir em você, vai trazer para dentro de você a luz de Deus. Você vai ser aceso. Vamos entender isso. Evangelho, ou 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Você se lembra que Deus, lá em Gênesis, ao criar todas as coisas, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele faz a mesma coisa hoje do ponto de vista espiritual. Ele me acende com a sua luz. Veja no texto, e eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O que é que diz aí? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da palavra, Ele pode nessa manhã, através do poder do Espírito Santo, dizer assim, haja luz no seu coração. Haja luz no seu entendimento. Ele pode ordenar nesta manhã, de forma soberana, irresistível e graciosa, que a luz de Deus invada a sua vida. Você pode nascer de novo aqui nessa manhã. Você pode ter a luz divina entrando em você. E aí, se o espírita chegar para você, você já pode dizer, olha, eu já sou o espírito de luz. Não porque você tenha luz própria, mas porque a luz de Deus habita dentro de você. Eu sou a luz do mundo. E é tão interessante isso. Porque essa luz não é uma energia, essa luz é um conhecimento. Veja no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Presta atenção. Esse vaso de barro somos nós, o nosso corpo. O grande tesouro que eu e que você, nós podemos ter nesta vida, é essa luz de Deus dentro de nós, esse tesouro do conhecimento de quem é Deus e quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Aí você diz, mas Arival está muito filosófico o negócio, vamos para adiante. Vamos lá para a primeira epístola de João. Primeira epístola de João.
capítulo 1. A partir do versículo 5. Deus quer acender luz na sua vida nessa manhã. Deus quer tirar você das trevas espirituais. Deus quer inundar a sua vida com a presença dEle. E eu quero dizer para você que Deus não é uma força. Deus não é um som. Deus é uma pessoa. E veja o que diz o texto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual a mensagem é essa? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. E esse Deus que é luz tem como projeto para a minha vida e para a sua vida que eu e você, nós sejamos a luz do mundo. E Ele, para acender essa luz, para trazer essa luz para dentro de nós, você precisa ter comunhão com Deus. Da mesma forma, se eu pegar qualquer objeto aqui, para receber energia, para funcionar, eu tenho que encaixar ali na tomada. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. E aí nós recebemos essa luz, essa presença maravilhosa. E aí, você tem que entender o versículo 6, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Não adianta você ter uma religiosidade ou uma religião que diz que você está na luz. Mas se você não faz a vontade de Deus, se você não tem comunhão com Deus, você continua nas trevas. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Não importa o que Allan Kardec diz para você. Não importa você achar que você é um cara iluminado. Você continua o quê? Nas trevas. Agora veja no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica o quê? De todo pecado. Para você ter a luz de Deus, você precisa se reconhecer um pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados, da vida que você tem levado. Você tem que clamar pelo sangue de Jesus. É a partir do sangue que Ele nos purifica, que Ele nos limpa e que Ele coloca dentro de nós a sua luz. E nós nos tornamos, então, filhos da luz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está difícil de entender? Hein? Está dando para entender aí? Vós sois a luz do mundo. Para que você seja a luz do mundo, Deus precisa acender você. E você é aceso por Deus através da regeneração, da conversão. E essa conversão se dá justamente por esse ato soberano de Deus, iluminando o seu entendimento, a sua compreensão, mostrando que para você ter comunhão com Deus, que é luz, você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados. E esse Jesus que é a luz do mundo, Ele veio a este mundo para morrer por você, para possibilitar que todos os seus pecados sejam o quê? Perdoados. Mas eu acho interessante quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Para ser luz, nós precisamos ser acesos pela regeneração. Mas em segundo lugar, eu gostaria que você entendesse que ser luz não é apenas ser aceso por Deus pela regeneração, mas você precisa manter-se aceso por um processo de santificação. Deu para entender o negócio? A luz é acesa na regeneração, mas a luz é mantida por um processo de santificação. O que significa isso? Significa que você, como luz, você tem uma função na vida, que é influenciar. Jesus diz: não se pode esconder a candeia, ou acendeu a candeia para colocá-lo debaixo o quê? Do alqueire. Você tem que entender que agora você é luz de Deus. E você vai ser visto pelos homens.
E você vai ser criticado pelos homens. Mas a principal função sua como luz é iluminar. E eu queria chamar a sua atenção para o que está no texto de Efésios. Efésios, capítulo 5. Queria que você lesse comigo versos de 8 a 10, só para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Vamos ler juntos? Efésios 5, de 8 a 10. O que diz? Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Preste atenção, que novamente Paulo, maior intérprete também de Cristo, ele usa o verbo ser. Ele diz, nós não somente estávamos nas trevas, nós éramos trevas. E confirmando que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele diz assim, mas agora, porém, adversativamente, sois luz no Senhor. Sois luz do Senhor. É tão interessante, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, conectado com Cristo, em comunhão com Cristo, deixa de ser trevas para ser o quê? Luz. E aqui há uma relação pessoal. Diz, filhos da luz. Entenda o que ele vai dizer aqui, andai então como filhos da luz. E como é que andam os filhos da luz? Os filhos da luz andam diferentemente dos filhos das trevas. Porque é uma mudança no caráter. Ele agora vai, através da sua vida, da sua conduta, das suas atitudes, manifestar essa luz de Deus. Essa luz de Deus. Eu não sei se eu poderia usar essa expressão, as mulheres usam muito strass, né? Para brilhar. Você não precisa usar strass, porque você já é a luz de Deus. Eu fico imaginando lá no céu como é que vai ser aquele negócio de galardão. Deve ser esse negócio de brilho. Então, se você chegar lá no céu e encontrar meio opaco, você diz, ei, pastor, hein? Porque vai ter gente brilhando mais do que o outro. E é tão interessante isso, essa figura da luz, porque essa figura da luz ela é tão distorcida pelo Espiritismo, é tão distorcida pelas religiões de mistério. E luz aqui é uma relação pessoal, é andar com Deus, é andar como filho de Deus, é andar em comunhão com Deus, é andar em santidade de vida. E se Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, a nossa vida tem que refletir esse caráter de Deus, essa essência de Deus. Agora, eu queria que você observasse que nós vamos viver andando com filhos da luz, porque a luz, ela produz, ela frutifica em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando a gente se torna luz no Senhor, a gente começa a experimentar os benefícios da luz. Por isso que João Batista testemunha sobre Jesus, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo é o processo de luz. E fogo ali significa purificação, mas o fogo na Bíblia significa iluminação, significa calor, significa poder, significa autoridade. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai refletir no seu caráter, na sua conduta, no seu ser, a luz de Deus. A luz de Deus. Está pouco ou você quer mais? Irmãos, os filósofos, principalmente o platonismo, o neoplatonismo,
principalmente Platão, ele defendia que nós, como homens, estamos como se fosse dentro de uma caverna escura na nossa vida. E somente aqueles que são mais sábios, ou somente aqueles poderão ser iluminados para sair dessa caverna, que isso só é possível através do conhecimento filosófico. E Platão usa aquela figura da caverna, e ele diz, aqueles que conseguem sair da caverna, vencer essa caverna, só vai fazer isso através do conhecimento, da sabedoria. Da sabedoria. E ele diz, por isso que a sociedade humana, tem que ser dirigida pelos iluminados. E quando ele cria a figura de Estado, ele coloca o povo na base da pirâmide. E ele coloca os filósofos, os intelectuais, como cabeça pensante, os iluminados. Jesus diz, não é assim, Platão. Graças te dou, ó Deus, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E essa luz de Deus é uma revelação pessoal de Deus. Não tem nada de sair de caverna, de entrar em caverna. Esse conhecimento espiritual não é esotérico, não é um conhecimento do ponto de vista de ritualismos. É uma transformação, é uma inundação de Deus sobre a nossa vida, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você uma terceira coisa. Terceira coisa para a gente encerrar. 10 para meio-dia. Tem que terminar meio-dia. Certo? Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. É o projeto dele para mim e para você. Ele quer que nós sejamos luz nesse mundo. Primeiro, ele nos acende pela regeneração. Depois, ele nos mantém aceso pela santificação. Pela santificação. Mas há um terceiro aspecto que Jesus coloca lá em Mateus. Versículo 16. Diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Como é que eu sou luz de Deus no mundo? E aí vem o terceiro aspecto, que é o aspecto da consagração. Assim, brilhe a vossa luz diante, para que vejam o quê? As suas boas obras. Presta atenção, gente. Esse é um assunto maravilhoso, esse negócio de luz. Não é discurso da Eletropaulo, não, mas eu queria que você abrisse lá no Evangelho de João, capítulo 3. João 3, a partir do versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. As suas obras eram más. Porque essas pessoas produzem essas obras más, porque elas estão nas trevas, elas vivem nas trevas, elas amam as trevas, elas rejeitam a luz de Jesus. Agora, se você pegar o raciocínio lógico, você vai descobrir que quem é da luz pratica obras boas. Presta atenção. No Espiritismo, você pratica boas obras para ser um espírito de luz. Na graça de Deus, você é luz, porque você está em Jesus. E porque você está em Jesus, você pratica boas obras, por gratidão. E aqui, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Deus diz que Ele quer que eu e você seja luz neste mundo,
É porque Ele tem um projeto de vida. Ele preparou de antemão boas obras para que eu e que você, para que nós andássemos nelas. Significa que a luz, ela exerce uma influência ativa. De tal maneira que o nosso trabalho, a nossa produtividade como luz, gere naqueles que estão olhando para nós, ao nosso redor, o reconhecimento e a glória de Deus. E aí, os teólogos de Westminster resumem bem que a nossa vida consiste em desfrutar de Deus, de gozar de Deus e de glorificá-lo para sempre. Deus quer que você seja a luz do mundo, para que através da sua vida Deus seja glorificado. Para que as pessoas olhem para você, olhem para o que você está fazendo, olhem para aquilo que Deus deu para você fazer, algo extraordinário. A sua vida ganha sentido, ganha foco, ganha razão de ser. É muito interessante ali, quando a gente vai na Consolação, tem aquela loja que vende muitos lustres, né? Tem uns lustres bonitos lá, você fica assim, parece de Saddam Hussein, da casa de Saddam Hussein, uns negócios internacionais assim. E tem lustre que tem 200, 300. Mas tem umas lâmpadazinhas de LED também, desse tamanho assim. Que às vezes tem mais efeito que aquela. Uma é só decorativa, outra é efetiva. Efetiva. Se você for observar, tudo que envolve luz tem uma função. Tudo. Tudo. A luz existe para funcionar. Se você tem luz no seu carro, se você tem luz no farol, onde tem luz, a luz tem uma funcionalidade. Significa que você é luz do mundo, porque Deus tem um projeto para você viver nessa vida. Deus tem algo para você realizar como luz dele aqui no mundo. O fato de você ter comunhão com Deus, o fato de você estar regenerado, o fato de você ter uma vida de santidade, isso faz com que você seja uma pessoa altamente produtiva. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Aí eu pergunto, você quer ser luz do mundo ou não? Eu queria que você pensasse nisso, nessa manhã, porque nós estamos há mais de um mês orando pela conversão de pessoas aqui na igreja. E eu não vou dar o sermão. Se vocês não trouxerem visitantes, vocês vão ouvir sermão de evangelização até morrer e se converter. Que a noite vai ser assim também. Eu não sei como você entende e como você analisa a vida que você está levando. A Bíblia fala que a vida nas trevas é uma vida de tristeza, é uma vida de solidão, ou até mesmo ausência de vida, ausência de felicidade. Quando a Bíblia descreve a presença de Deus, a comunhão com Deus, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, de satisfação. Você quer sair das trevas? Você quer que o Espírito Santo nessa manhã ilumine a sua mente? Que Deus ordene, haja luz na sua mente, no seu coração. E que você compreenda nessa manhã a graça de Deus e diga, pastor, eu quero ser luz do mundo. Eu quero ter comunhão com esse Deus que é luz. Eu quero ter perdão, eu quero ter alegria. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero ser uma pessoa que brilhe nessa vida. Brilhe nessa vida.
Esse é o projeto de Deus. Deus quer que você seja uma estrela, brilhe diante dos homens. Para quê? Para que o Pai seja glorificado na sua vida. É benção. É benção. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida que veio aqui nesta manhã, cada coração. E só o Senhor pode acender luz na mente, nos corações, produzindo regeneração e conversão aqui, Senhor. O Senhor faça isso nessa manhã, para o louvor do Teu nome. Que ninguém que está aqui, ó Deus, possa partir para a eternidade sem ter recebido Jesus como os da vida, Senhor. Porque nós sabemos que a eternidade sem Jesus é uma eternidade tenebrosa. É trevas, choro, ranger de dentes, angústias infernais. Ó Deus, tem misericórdia de cada um que está aqui nesta manhã. E faz essa obra para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, gostou da pregação? Se sentiu encorajado para ser luz? Já tem pensado em maneiras para fazer isso? Eu espero que sim. Espero que tenha sido muito abençoado. E amanhã nós voltamos com mais Baú IPP. Tchau!